Primeiramente, olá, espero que estejam todos bem. E hoje, no segundo episódio da nossa série, trataremos sobre a heresia ariana, o arianismo. Nesse início, tratemos do que é o arianismo. Bem, o arianismo ele foi uma heresia. E o que é uma heresia? É uma deturpação da fé, geralmente ocasionada por uma racionalização da fé de maneira viciosa. Ou seja, Ário, o heresiarca que criou o arianismo, não conseguindo compreender a encarnação do Verbo de Deus, como que Deus poderia ser ao mesmo tempo infinito e finito, como que Deus poderia ser eterno ao mesmo tempo morrer, ele vai racionalizar a fé e por fim dirá: Cristo não é Deus. Porém, nós sabemos que isso é claramente uma mentira, pois o concílio de Nicéia, os concílios de Constantinopla, Calcedônia e por aí vai, reafirmaram que em Cristo há uma natureza humana e uma natureza divina, o que claramente Ario não sabia. Dessa forma, Ario falará que Cristo não é Deus, pois isso é impossível. Cristo morreu. Se morreu, ele não pode ser Deus. Sendo que o que morre aí é a natureza humana de Cristo, não a divina, não a natureza da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. Além disso, os seguidores de Ario ainda dirão que o Cristo é uma emanação de Deus. O que isso quer significar? Para os arianos, Cristo era uma emanação, era uma coisa tipo uma partícula que adivinha de Deus, tinha todas as glórias possíveis, era santo, era o santo dos santos, o sacerdote dos sacerdotes, o sumos pontífices e o maior de todos os profetas, porém, ele era uma emanação, ele não tinha característica divina. Com isso em mente, nós temos todo o aspecto doutrinal do arianismo. Mas, mais importante do que a doutrina em si, nós temos os aspectos sociais, os reflexos na sociedade que uma heresia vai produzir. Porém, antes que explanamos, explicamos como era a época do arianismo, nós temos que compreender todo o contexto, pois o cristianismo ele nasce dentro de um império já formado, o Império Romano. E o Império Romano era todo mundo civilizado da época. Não é à toa que os romanos dirão que quem estava para além do império eram bárbaros. Os bárbaros eram as pessoas que não estavam no suprassumo da sociedade humana, não estavam no Império Romano. E o Império Romano ele era um império absolutista, teoricamente. E todo decreto que o imperador fizesse seria adotado em todo o império. Ou seja, o Imperator Romanum, ou Imperator Romanum, ele era um governante que detinha o poder desde os altiplanos escoceses até o Egito, até o Eufrates. Dessa forma, tendo o cristianismo surgido e ganhado cada vez mais fama, ele começará a ser perseguido porque os imperadores criaram decretos de perseguição. Mas por que isso? Bem, para o mundo romano, o cristianismo, a Igreja Católica, era uma ameaça, uma força que tentava destruir o mundo da antiguidade, que tentava destruir, era uma ameaça à cultura greco-romana. O que os imperadores estavam mais que certos, pois o cristianismo, ou o catolicismo especificadamente, sendo a religião verdadeira, revelada pelo próprio Cristo, ela veio para destruir o Império Romano, destruir a cultura greco-romana, ou, mais especificamente, purificá-la dos erros, mas que para
os romanos daquela época era como se fosse a destruição da cultura greco-romana. Né? Dessa situação, nós temos uma dicotomia, né? Nós temos dois impérios. Nós temos o Império Romano, o império que está à vista de todos, é a Igreja Católica, que era como um império que crescia dentro de outro império. Ou seja, nós compreendemos o mundo o mundo que propiciou, né, o mundo no qual o cristianismo surgiu. Porém, nós não exemplificamos porque as heresias cresciam. Aí nós temos que compreender o senso de importância, pois para os romanos a importância era algo muito grande. Não é à toa que as principais forças motrizes das heresias no Império Romano serão as antigas famílias, as famílias patrícias, que viam, né, com o cristianismo toda a sua importância diminuir. Agora, por essa nova fé, um nobre era igual a um escravo. Epa, eles não gostavam disso. Para eles como nobres, tinham que ser pessoas superiores, seres superiores. E isso foi o que propiciou, influenciou muitos nobres a fomentarem heresias. Além dos nobres, nós temos os pensadores, os filósofos pagãos, neoplatônicos, se eu não estou enganado, principalmente, estoicos, por aí vai. Porque para esses filósofos, os grandes pensadores cristãos que surgiam eram uma ameaça. Eles, pensadores pagãos, não tinham mais aquela fama, a pujança que tinham no passado. Não eram mais adorados como doutores da verdade. Eles sempre estavam abaixo desses novos padres, santos, sei lá o que. O que claramente os invejava. Eles queriam aquela glória do passado. A glória que os estoicos tiveram, que os lógicos... Não sei qual que é, acho que eram lógicos magáricos, lógicos magáricos, tinham por aí vai. E, por fim, nós temos os snobs. E quem são os snobs? Eles são um grupo de pessoas que fica dividida entre ir para o cristianismo ou para continuar na cultura pagã. Não é à toa que alguns snobs eles não se importavam com a antiga religião pagã e mandavam facilmente para o cristianismo. Outros se importavam, mas não queria brigar, então virava cristão. E por fim tinham os que, eu não gosto desse cristianismo, vou me manter pagão. Aqui nós já temos as três forças que fomentavam a heresia no Império Romano. Bem, vai e vem, a igreja mantém-se perseguida, diversas heresias surgem, como o bibionismo, que é uma judaização do cristianismo. Porém, no século IV, nós vamos ter Constantino. Constantino, na batalha de 312 da Ponte de Milvo, ele sagrar-se-á imperador absoluto do Império Romano e, no ano seguinte, 313, publicará o Édito de Milão. O que é esse édito? Esse édito nada mais era do que a liberação do cristianismo como uma religião de culto. Ou seja, os cristãos agora não seriam mais perseguidos, mas poderiam ter suas missas, sua catequese pública. E, além disso, o próprio Constantino torna-se cristão ao ver uma cruz no céu, antes da batalha da Ponte de Milvo. De tal forma que o imperador, se tornando cristão, boa parte do império também torna-se cristã. Lembra que eu disse que dentro dos snobs havia um grupo que não se importava com o paganismo,
mas se tornava cristão, ou um ou outro grupo que até se importava, mas não queria evitar a fadiga, quando o imperador Constantino se converte ao cristianismo, eles viram cristãos. Por quê? O imperador virou cristão, vou virar também. Dessa forma, o, o, o titânico, por assim dizer, o majestoso Império Romano ajoelha-se perante a cruz e beija o Cristo, louva o Cristo dignamente. Pelo menos a sua elite, o imperador. Porém, eu acredito que, com todo esse aspecto geral explicado, nós ainda não temos uma base para a explicação de por que o arianismo teve tanta força. Nós sabemos até como que as heresias eram compartilhadas, se espalhavam pelo Império, mas como o arianismo especificamente conseguiu isso? Bem, beber uma água aqui primeiro. Bem, nós temos que compreender que o Império Romano era um império militar, ou seja, a parte bélica era o cerne do Império Romano. Ele era um império expansionista. De tal forma, o exército ele exercia um vetor de poder em todo o território imperial. Na realidade, como eu disse anteriormente, o imperador era teoricamente o líder absoluto do império. Por quê? Caso ele não tivesse apoio do exército, ele não governava. Dessa forma, nós temos que o exército é a principal força do Império Romano e o principal agente político. Porém, o exército, tendo a mesma sanha dos nobres, ele queria ser importante, ser o estandarte do Império, o baluarte da expansão da honra do Império Romano. Por isso, ele tornar-se-á ariano. Assim, dando toda uma base para o arianismo se expandir. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu ainda não expliquei como o arianismo surgiu, Eu expliquei a doutrina, as vertentes para essa doutrina, os meios pelas quais essa doutrina se espalhou, a parte do exército ser muito importante, mas não quem foi seu fundador, por aí vai. Ário era um sacerdote egípcio, se não estou enganado, que ele será famoso até antes de Constantino. Ele, como estudioso, criará, não conseguindo entender a relação do pai e do filho, do verbo encarnado, seja do Cristo sendo Deus e homem ao mesmo tempo, ele vai criar uma teoria que é a teoria da subordinação. Que é o que eu disse anteriormente. O filho, Cristo não era. O que é a teoria da subordinação? Nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo. Porém, o filho não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai. Ou seja, o Filho ele não tem a mesma natureza do Pai. Logo, não existe Santíssima Trindade, existe apenas um Deus absoluto. E abaixo desse Deus absoluto existe o Filho, que é o Cristo. E ele vai criar essa doutrina, vai ser uma doutrina amplamente aceita por todo o território, por todo o Egito. Ou pelo menos vai ser uma. Não, no Egito não. Vai ter esses adeptos no Egito. Porém, o centro do arianismo será na Palestina, pois Ario vai viajar para a Palestina e lá ele vai começar a fazer a popularização da sua doutrina, da subordinação. Dessa forma, todas as dioceses da Síria, da Palestina, se tornarão arianas, menos Antioquia. Antioquia foi a diocese fundada por São Pedro, ou seja, Antioquia manteve-se firme, porém, todos ao seu redor se converterão ao arianismo.
O tempo vai passar, o arianismo vai começar a dominar quase que todo o Oriente. E vendo isso, a igreja dirá, né? Isso está errado. Nós temos que acabar com essa heresia, porque isso é falso. Isso é contra a doutrina preservada desde os apóstolos. Dessa forma, o arianismo, haverá o Concílio de Nicéia em 325. O que foi o Concílio de Nicéia? Ele foi um concílio que condenou o arianismo e estipulou um aprofundamento do credo. Por quê? Qual que é o credo que nós temos hoje? Fé em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esse é o credo. Porém, no Concílio de Nicéia, ele será aprofundado e terá a palavra consubstancial, ou seja, da mesma substância. Aí o Concílio de Nicéia estipulará que o Pai e o Filho possuem a mesma substância, ou seja, a mesma natureza, e por isso são o mesmo ser. Ok, arianismo condenado, porém, o exército ainda era ariano, como também todo o Oriente Romano, agora já governado desde Constantinopla, né, que fora criada por Constantino como Nova Roma. O nome original de Constantinopla é Nova Roma. E posteriormente haverá Constantinopla em homenagem ao Constantino. Aí nós temos o exército já ainda ariano e o Oriente com uma grande taxa de impostos, ou seja, o Império Bizantino não conseguia reger muito bem o Império Oriental, de tal forma que a heresia, né, o desejo pela heresia, a heresia ainda permeava todo o Império Oriental, enquanto no Ocidente ainda existia, mas era muito menor do que o Oriente. Ou seja, os egípcios, os palestinos criavam heresias ou preferiam adotar certas heresias para fazer raiva ao Império Bizantino. De tal forma, nós teremos os descendentes do arianismo. E que foram esses descendentes? Eles eram semerianos. Alguns eram semerianos, outros arianos puros, realmente. E eles vão manter um processo de difusão do arianismo por muito tempo. Até que por volta do ano 360, nós teremos o domínio do arianismo de todo o Oriente, o qual será piorado com a morte de Constantino. Constantino morre. Aí, seu filho Constâncio assume o Império Oriental. Eu esqueci o nome. Ok, certo. Nós vamos ter o Constâncio II assume o Império Oriental, depois da morte do pai Constantino, e Constante I assume o Império Ocidental. Com isso dito, o arianismo dominará toda a corte bizantina de Constantinopla e Constâncio II, o qual será abertamente ariano. De tal forma, os arianos, né, eles começarão a perseguir os católicos, como através do exílio, do assassinato. Não é à toa que os seguidores, os descendentes, os arianos, eles vão invadir diversas igrejas e matarem os bons católicos que ali vivem, porque esses católicos se opunham ao arianismo. Ou seja, os crentes, os leigos, os simples fiéis, tinham que sustentar a fé no Império Oriental. E isso piorará
Ainda mais quando Constante I morrerá. Aí Constante II tem o poder de todo o Império. E por fim, ele começará a exilar diversos padres, até mesmo Libério, né? Papa Libério. Ele será exilado. E ele não vou explicar muito o caso dele hoje, porque não é do livro em si, é outro aspecto. Por exemplo, até mesmo o Papa Libério vai ser exilado. Mas, dentre todos os grandes sacerdotes desse momento, nós temos Santo Atanásio. Santo Atanásio, ele era um diácono, ainda no Concílio de Nicéia, viu todo o julgamento do diário, porém, ele se tornará o patriarca de Alexandria. Alexandria era a segunda maior cidade, né? A segunda maior diocese do Oriente. Ou seja, ele era um grandíssimo patriarca, ele era um influentíssimo sacerdote que se oporá totalmente ao arianismo. Santo Atanásio será aquela força pujante da tradição. Na toa que ele dirá: se o mundo for contra a verdade, eu irei contra o mundo. Ele fora um santo que lutou até o fim. Ele rejeitará o bissoverário, pois Constantino ordenará que ele absolva Ario. Ele falará: eu não absolvo, e será exilado pela Gália. E esse exílio da Gália será uma das melhores coisas para o cristianismo em toda a história, pois, sendo exilado, Santo Atanásio levará com ele para a Gália, ou seja, a França, alguns monges. E esses monges disseminarão todas as ordens, todos os monastérios, né? Todas as ordens de monges no Ocidente. O que salvará todo o Ocidente católico. É uma coisa maravilhosa. Santo Atanásio ainda será exilado 5 vezes em toda a vida, outras por Valeriano, né? Vitoriano, deixa eu confirmar aqui, não estou enganado, será por Vitoriano. Vitoriano, será exilado por Vitoriano, e morrerá por volta dos 76 ou 77 anos, como o mais honrado dos romanos. Após esse momento, o arianismo entrará em queda, mas não as heresias posteriores, pois haverão muitas, como monotelismo, monofisismo, nestorianismo, e por aí vai. E essas heresias, elas de hora para outra sumirão, devido ao surgimento abrupto do Islã. Por quê? Tendo os orientais visto o Islã sendo atacados pelo Islã, eles se refugiarão na tradição, na ortodoxia, na fé verdadeira, para que não fossem destruídos. Já no Ocidente, o arianismo será totalmente dizimado, rapidamente. Outro fator que nós temos que analisar agora, que vai ser todo o aspecto do fim gradual do arianismo, é a imigração dos bárbaros. Por quê? Lembre-se que eu disse no começo que o exército era permanentemente ariano. Porém, no século V, século IV, o exército romano já era amplamente formado por bárbaros, ou seja, o exército romano era amplamente bárbaro. E os bárbaros, na época, quando falamos, 478, qual é o Império Romano? Não é que o Império caiu realmente, mas a imigração dos bárbaros criou diversos... Deixa eu formular. Essa imigração dos bárbaros nada mais era do que a imigração, ou migração como eu queria chamar, de generais romanos, que aí, discordando de Constantinopla em quesito de fé, criarão governos locais. Não à toa que até mesmo Teodorico o Grande, general de Roma, ele fora indicado por Constantinopla, pelo imperador de Constantinopla. Ou seja, os bárbaros eles apenas estavam imigrando para o Império Romano.
Eles não eram idiotas que invadiram o Império. Ah, vou pegar a mulher, vou te matar. Isso não. Isso não. E, por fim, eles dividiram o Império em governos locais, os quais serão o general dos francos e seu grupo de soldados no norte da França, os visigodos ao sul da França e na Espanha, os borgúndios ao sudeste da França, os godos na Itália e os vândalos no norte da África. E o que eles tinham em comum discordavam em matéria de religião de Constantinopla, de tal forma que eles não queriam se subordinasse a uma autoridade que não compactuava da mesma religião deles, o que é muitíssimo normal. Entretanto, dentre todos esses bárbaros governos locais, havia um, o governo dos francos, ao nordeste da França, onde nós dizemos hoje haver a Bélgica. Qual que era a diferença desse governo dos francos para os outros? O governo ainda era pagão, ou seja, o seu regente, Clodovil, ainda era pagão e por isso ele podia ser convertido ao catolicismo. Ora, se o regente da Espanha, do norte da África, da Itália são arianos, eu tenho que ter alguma força para contrabalancear isso. Por isso a igreja converte Clodovil e ele vira um rei muito querido pelo povo, pois a população era católica, seus governantes não. Mas a população via o rei católico, um rei que mantinha a fé. De tal forma, Clodovil, tendo se convertido, ele começará a expandir seu império. E uma expansão de império na Era Antiga, nós temos, por exemplo, dois exércitos de 4.000 homens. Esses exércitos batalham, o exército vencedor fica com os soldados e territórios e os impostos do exército perdedor. Por isso, Clodovil vai quase que dominar toda a França, toda a Gália, e ali ele mudará todo o vetor da Europa. Pois, havendo um império assim, católico, todos os reinos que fundaram a influência da França, da Gália, também tornar-se-ão católicos por um tempo, que é o que vai acontecer. A Espanha vai se converter ao catolicismo, a Itália também. O norte da África será destruído, será subjugado, os governantes arianos da África serão subjugados pelo exército ortodoxo de Constantinopla e por aí vai. Ou seja, nós temos, através da unificação da Gália por Clodovil, a base para a subsequente derrocada do arianismo em todo o Império Ocidental. É por isso que nós dizemos que o arianismo no Ocidente fora dizimado. Isso é absoluto. Claro, mesmo após isso, ainda haverá outra onda ariana que dominará toda a Espanha, a Itália e o norte da África, devastará essas áreas. E logo após essa fatalidade haverá outro problema, que é o problema da aula posterior. E qual é? O Islã. Mas não aprofundaremos nisso hoje. Por fim, nessa conclusão, nós devemos pensar que o arianismo durou por volta de 3 séculos, o que é um tempo um tanto quanto interessante, pois, da mesma forma, a Reforma Protestante durou 3 séculos. A Reforma Protestante surge lá no século XV e XVI, né? 1517, século XVI. E já no século XIX, ela já terá todo o seu esplendor apagado. O arianismo, em seu início, dominou todo o Oriente, mas 3 séculos depois fora totalmente destruído, pois a população não mais o queria. Os governos também não. A igreja também. A igreja já havia o exterminado. E o mesmo aconteceu com a reforma. Pois, mesmo que a reforma e o arianismo tenham deixado reflexos sociais, a essência da doutrina já tinha sido dizimada. Será que o calvinismo, que
quase destruiu a monarquia francesa, ainda no século XIX ainda tinha a mesma pujança, a mesma natureza do que o seu início, não tinha. E por fim, nós temos essa ironia, né? 3 séculos são, geralmente, o tempo no qual uma heresia dura, que uma heresia consegue se manter até ser destruída, dizimada, ir ao pó, junto de Satanás e seus demônios. Satanás e seus demônios. Tá bom, né? Satanás e seus demônios, por assim dizer. Vai ser nesse sentido. A heresia ela acaba, ela vai ao pó e fica para a eternidade, sendo lembrada apenas pelos seus erros e falsos triunfos. Acredito que seja isso. Eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Até o vídeo posterior sobre islamismo e adeus.